Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta. Já falei um pouco disso lá atrás, mas vamos falar novamente. Por quê? Quais são os motivos que levam um instrumento a chiar, a vibrar, enfim, podem ser vários. Mas eu citei aqui 10 motivos. Vamos falar de 10 motivos que podem levar o seu instrumento a chiar e a vibrar. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados, podem nos enviar um instrumento para eu fazer o ajuste de onde você estiver. Hoje nós estamos na era da informação, né? Os grandes estudiosos dos períodos históricos dizem que mais ou menos a partir do ano 2000, né, nós tivemos uma mudança de era, né? Que antes era a era industrial e hoje era da informação. Claro que a indústria ainda funciona hoje, mas não é isso que eu estou querendo dizer segundo essa visão, né? Não estou nem dizendo que é uma visão minha, estou transmitindo. E na era da informação pode faltar praticamente qualquer coisa, menos informação, né? Então peço a gentileza de nos auxiliar a divulgar este vídeo para os amigos de vocês. E não tem mais sentido, independente de onde você está no mundo, você fazer os seus estudos, estudar sem um instrumento estar ajustado. Então você pode ter o seu instrumento ajustado de onde você estiver. É só nos enviar para ajuste. Cuidado com a seguinte informação de que não, o que faz diferença é a técnica. Você toca muito bem qualquer instrumento, é só pegar e sair tocando. É verdade, se você pegar um gênio, igual o professor do meu professor, o professor de Johannes, que era da Sala São Paulo, que era o Rostropovich, que ele chegou a fazer masterclass com o Rostropovich, e depois foi meu professor, Johannes. Se você pegar uns gênios igual o Rostropovich, tudo bem. Num instrumento simples ele consegue tirar som. Mas e quem está aprendendo? Né? Antes da gente entrar na primeira questão de que por que o instrumento vibra, certa vez numa aula ele estava indignado. Já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Porque eu não conseguia tocar um trecho. Falei, está muito ruim. Falava um português bem quadrado, né, bem alemão. E naquele dia, ele tinha deixado o violoncelo dele na Sala São Paulo. E aí, ele, lá na sala, acabou pegando o meu violoncelo para exemplificar. Ele não conseguiu tocar. O meu violoncelo tinha um empenamento no espelho, então ele estava tão alto, ele falou assim, é impossível tocar teu violoncelo, está muito ruim. Ele ficou preocupado, ele falou, é por isso que você não está desenvolvendo. Eu lembro dele preocupado, né, tentando achar alguma forma ali de me ajudar naquele problema. Quer dizer, um violoncelista de nível internacional. Eu lembro quando ele solou o tríplice de Beethoven, que é um concerto para piano, violino e cello, na OSESP, ou seja, uma pessoa desse nível teve dificuldade de tocar. Imagina quem está aprendendo. Então você precisa sim ter um instrumento minimamente ajustado para começar. Cuidado com a história de que qualquer coisa serve. Muitas vezes, às vezes a gente ouve até de professores. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. Às vezes a pessoa está te oferecendo um treinamento, te oferecendo um curso, e precisa quebrar algumas objeções. Você, eu não vou conseguir se não tiver instrumento bom. E a pessoa fala isso, que às vezes para quebrar a objeção, não importa, mas importa. Eu sei que eu estou falando como professor, sei como eu estou falando como luthier, tá? Importa sim. Existem instrumentos que estão tão desajustados, que não é possível tocar. Bom, o vídeo vai ficar mais longo, né? Põe lá no velocidade 2, mas eu vou ter que falar sobre esse assunto antes de entrar nos 10 assuntos. Certa vez recebi uma cliente aqui no ateliê, e aí ela, não, é só para pôr o cavalete no lugar. Quando a gente ouve isso, a gente já sabe que não é bem assim. Eu falo, mas tudo bem, vem até o ateliê. Não, o professor falou que está ajustado, mas é só eu colocar no lugar. A pessoa tirou o violoncelo, eu fiquei pensando aqui como começar a abordar o assunto de que aquele é um instrumento mais sem ajuste que eu já vi na minha vida. Olha que eu já vi instrumento, eu já dei aula
em projetos sociais onde eu dava aula para 50 pessoas de uma vez. Então eu já vi instrumento na minha vida. Como que eu iria? Era impossível de afinar. Aí eu tive que explicar para a pessoa, mas a pessoa ficou assim, num primeiro momento, né? Será que eu acredito ou não? Porque o professor falou que estava ajustado e ele está dizendo que não está ajustado. E aí eu fui mostrando até que a pessoa percebeu, é verdade, ajustou e sentiu uma diferença monstruosa, me agradeceu depois. Mas nem sempre esse músico, essa musicista, tem oportunidade de ter um contato com essa informação que eu passei. E às vezes eu não tenho talento e desiste. Então, promessas muito milagrosas, de que com qualquer instrumento, qualquer coisa é possível aprender, é só ter força de vontade, você vai ser um novo multibilionário, é só... A coisa não é tão simples, você consegue aprender com muito esforço. Essa coisa, por exemplo, né, para ficar mais claro, assim, não, aprenda 50 anos de violoncelo em um dia, em 1 minuto. Nessa aulinha que eu vou te dar, você vai encurtar a sua técnica, a sua carreira em 20 anos. É a mesma coisa de eu falar assim, não, pode trazer o seu violino chinês que eu vou transformar ele no Stradivarius original. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, nós vamos melhorar muito. E como está escrito na missão do ateliê no nosso site, né? A gente tem missão, visão e valores escrito há mais de 10 anos, desde quando eu fundei o ateliê. Nós temos lá nossa missão, que é proporcionar que o músico alcance o pleno recurso sonoro de seu instrumento e também o recurso do seu arco, né? Não é prometendo coisas escabrosas. Então, o que eu peço, né? Cuidado com as informações de que qualquer coisa serve. Você pode sim ajustar qualquer instrumento, mas você precisa que ele esteja minimamente ajustado, né, para que você consiga aprender com tranquilidade. Eu sei, porque eu já aprendi um instrumento absolutamente sem ajuste. Eu sei como isso faz mal. Teve um dia que eu estava, né, até vendo, estava tudo certo nos meus vídeos mesmo no YouTube, e aí eu vi aquela propaganda que aparece antes do vídeo, sabe? Essa propaganda. E aí eu vi uma propaganda de um curso financeiro. Aí a pessoa assim jogando um monte de dinheiro para cima, com Ferrari, essas coisas assim, eu vou te ensinar uma técnica que você vai ter uma rentabilidade de alguma coisa assim, 20% ao mês. Aí isso daria não sei quantos por cento ao ano. Aí eu peguei e fiz um cálculo numa calculadora de juros compostos aqui na internet, no Google, e coloquei, se eu aplicasse R$100 por mês com esta tal rentabilidade, em 30 anos eu seria dono do PIB do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa que não existe, é uma promessa falaciosa. Então, assim, uma promessa para quê? Para o pessoal fazer esse curso financeiro, não tem como. Não tem como, a pessoa seria mais rica, né? Uma vez eu fiz uma reportagem sobre isso, do que todos os reis somados que já tiveram, mais rico do que Salomão, do que Tutankhamon. Impossível. A gente tem que... você vai aprender violino? Vai. Você vai conseguir tocar bem? Vai, com certeza. Mas aos poucos, né? Eu sei porque eu falo como professor de música, sempre aula de teoria musical, como professor de instrumento, como luthier. Então você precisa sim ter que ser um instrumento bem ajustado. Se você não tem um ângulo correto, você esbarra nas cordas. Aquele violoncelo que a moça trouxe estava reto, a pestana estava tão alta que eu, que tenho um fortalecimento muito bom no dedo, anos de fazendo feiar, escala, do popper, tinha dificuldade de abaixar a corda. Imagina a pessoa, e foi falado, não, só aprender, tá? Não pode, tá? Fiz aqui como dizem, meu desabafo, tá? E o vídeo vai ficar maior mesmo. Agora vamos para o conteúdo
tá? Nem planejei fazer isso, foi vindo as ideias e eu fui falando. Por que o violino chia? Existem, como eu falei, vários motivos, eu vou falar de 10. Primeiro dos motivos, eu não me canso de falar porque eu não canso de ver esse problema. O violino está sem ajuste. Quando o violino está sem ajuste, ele não soa, ele não é o que ele é. Ele não vibra de maneira regular, certo? Você pode ter um carro de luxo, mas se a estrada for terrível, ele vai ficar batendo, você vai pensar que está andando numa carroça, tá? Então, instrumento sem ajuste é o primeiro motivo da fonte de vibração. Os clientes enviam um instrumento aqui para o ateliê ou me trazem pessoalmente. Eu estou com um problema aqui. Perfeito. Primeiro nós vamos por eliminação. Vamos ajustar, tirar esses problemas. Aí, depois do ajuste, a gente vai partir para os outros problemas se ele persistir. Tá bom? Então, perfeito. Primeira questão, falta de ajuste. Segunda questão. Muitas das vezes a gente tem que identificar se é chiado ou vibração. Aqui eu vou falar um pouco dos dois, tá? Mas muitas das vibrações são provenientes deste objeto chamado microafinador. Porque às vezes eles não estão bem fixos e às vezes eles estão aqui solto. Então você precisa dar um aperto, né? Quando você dá um aperto, ele para de vibrar, tá? E eu recebo muitas dúvidas também. Não é o microafinador, porque a vibração é quando eu toco a corda Sol. Eu não tenho. Ou quando eu toco a corda Ré e ele está na Mi. Mas o instrumento vibra por inteiro, tá bom? Então, às vezes, você tem um microafinador que está vibrando e está causando esse barulho incômodo no seu instrumento, tá bom? Espero que essa informação ajude. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo que normalmente causa vibração é o estandarte, né? Eu sempre falei, sempre disse que o músico deve ser o detetive, o seu próprio detetive, o detetive do seu instrumento, né? Então, pega e olha, vê se o estandarte não está esbarrando no tampo, se o microafinador não está pressionando o tampo, se o estandarte não está pegando em algum lugar, na queixeira. Então, às vezes, é essa vibração. Olha para ver se não tem nenhuma vibração com o estandarte. Eu diria que boa parte das vibrações, quando os instrumentos chegaram aqui, são dessas peças móveis. Estandarte, microafinador, tá bom? Outra coisa que costuma vibrar. Sabe que esses ornamentos que às vezes se coloca na cravelha? Ou esses ornamentos que se coloca no estandarte, esses pontinhos, veja se estão bem firmes. Então, às vezes o instrumento está vibrando, às vezes está bem colado, mas calor é frio, madeira reage para cá, para lá, vai soltando, tá? Então, verifica isso, né? Claro que os músicos enviam, a gente tenta achar, mas é comum também o chiado ser intermitente. Às vezes ele vem, às vezes ele some, porque a madeira incha. Então, observa sempre esses ornamentozinhos nos acessórios, tá bom? Quinta questão, que traz vibração. A corda Mi, no caso do violino, Lá, no caso da de cello e viola, é muito fina e com o passar do tempo vai afundando no cavalete. Para evitar isso, a gente coloca cunha em osso, que eu sempre recomendo, tá bom? Usei por muitos anos meu violoncelo com cunhas de osso nas orquestras sinfônicas profissionais que eu atuei. Os professores, né, referência, sempre gostaram muito do timbre do instrumento, tá? E aí o que acontece? A gente tem a cunha para impedir de afundar. Só que às vezes nem todo mundo ajustou, não tem a cunha, e aí vem aquele tubinho de cordas. Então já entenderam qual é essa questão 5. E aquele tubinho de cordas, às vezes a pessoa não usa, deixa ele aqui nessa distância e ele fica vibrando. Então verifica se a vibração do instrumento não é proveniente do tubo de cordas. Pode ser isso, tá bom? Esse é um dos casos. Sexto caso, às vezes a corda é muito velha e tem, né, aquele problema na enrolação. E quando você toca,
ela vibra e fica aquele né? Então aquele material todo desfiado na corda, às vezes é o responsável. Então desfiamento na corda, aquele metal todo ali, tá bom? Então muito, muito, muito cuidado com isso, tá? 7ª questão, surdina. Às vezes a gente tem aqui aquela surdina que fica pendurada e ela vibra. Então esse é um dos grandes motivos. Às vezes a pessoa, meu instrumento está vibrando, eu mando um vídeo para mim, aí eu olho, é surdina, ou às vezes traz aqui, é surdina. Teve um caso do músico que estava ficando quase louco, né, e não achava de onde era. Ele falava, meu Deus, eu estou incomodado. Eu falei, calma, né, ele voa aí, ele vem. Aí ele tocou, né, aí eu fui, prendi a surdina, toca. Parou, era surdina, era uma coisa simples, tá bom? Então eu espero que esse conteúdo ajude vocês. 8ª questão, essa é um pouquinho mais difícil, tá? Que são um pouquinho mais difícil de você identificar, é uma coisa que o músico não vai conseguir resolver. Descolagens ou trincas. Às vezes o instrumento descolou e está vibrando, tá? Isso pode ocasionar trincas, tá? Então, muito cuidado com isso, para você não ter problemas com descolagens. Perdão. Às vezes eu olho o instrumento, tem uma descolagem entre o tampo e a lateral, entre o braço e o espelho, ou em vários outros lugares, e daí tá vindo a vibração. Ou uma trinca no tampo. Esses dias eu recebi um violoncelo, né? O músico deixou cair dentro do estojo. E aí tava a vibração, ele não sabia de onde vinha, até que ele trouxe aqui, eu identifiquei, eu achei, o tampo está trincado. E aí vai ser feito o reparo. Então provavelmente vai parar de vibrar, tá bom? E às vezes são vários deste junto. E falando agora de chiado, 9ª questão. 9ª questão, falando de chiado, seria crina muito velha. Quando a gente tem uma crina muito velha, ou alguns tipos de breu, a gente toca, sai aquele som de chiado, tá? Então cuida do tempo de vida útil, que eu já falei, de 180 a 220 horas de uso, e cuida do breu que vai usar para você não ter esse problema de chiado, tá bom? Para finalizar, 10ª questão envolvendo o arco, é a questão da tensão incorreta no arco. E aí a madeira fica esbarrando muito e você tem muito chiado, tá? Então, no vídeo que a gente fala de tensão, dá uma olhada, que eu já vi vibrações por causa de tensão errada. Vibração não, chiado. Aí a madeira ficava pegando, porque a crina estava sem aperto nenhum. O músico tocando a crina sem aperto, e a madeira ficava diretamente na corda, em quase todos os pontos do arco, né? Inclusive onde a curva é mais acentuada, e aí trazia chiados horrorosos. Eu falei, me manda um áudio de você tocando. O músico mandou, era isso, tá? Então, tem vários, eu citei 10, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que tenham entendido o que eu falei no começo. Mais uma vez, vou falar com calma. Você pode aprender, e deve, se quiser, num instrumento simples. Pode ser extremamente simples. Os meus instrumentos, no início dos meus estudos, foram instrumentos muito simples, que eu ganhei, inclusive, né? Porém, quando eu ajustei eles, eu senti grande diferença, tá? Então, uma coisa é o instrumento ser simples, outra coisa é ele estar desajustado. Eu ajusto aqui desde os iniciantes até os profissionais, né? Eu ajusto todos os instrumentos. Certa vez eu fiz um vídeo até engraçado, onde eu falo que eu ajusto aqui desde os instrumentos iniciantes até os profissionais. Aí depois eu li um comentário, pena que você não assiste instrumentos, você não ajusta instrumentos iniciantes. Eu falei, eu acho que eu fui no vídeo para ver se eu falei certo. Eu falei, eu acho que eu falei em aramaico, não falei em português. Ou seja, eu ajusto desde os iniciantes até os profissionais. Você pode sim ter um instrumento simples para estudar, mas ele precisa estar ajustado, porque senão você não vai conseguir. Mais uma vez o exemplo do carro. Não tem freio. É só para aprender mesmo. Pode ser sem freio, tá? Então, muito cuidado
né? Só ajustar o instrumento. Pode ser simples, eu estou repetindo porque às vezes fica dúvida. Pode ser simples, você pode começar a aprender com instrumentos simples, mas ele tem que estar ajustado, senão você vai ter que fazer muita força, tá? Eu já falei aqui do salvo erro 10 problemas técnicos que um instrumento sem ajuste causa, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição e obrigado por nos acompanhar.